Pessoal que gosta de FPGA, essa é a melhor plaquinha para experimentação custo-benefício. Para quem não sabe, FPGA é uma tecnologia em que você consegue modificar a estrutura do hardware. É diferente de um microcontrolador ou um microprocessador, em que ele já vem com a arquitetura de portas lógicas internas ali, arquitetura lógica, né, dos elementos aqui, os somadores, subtratores, filtros, todos aqui, né, conversores analógicos digitais, aqui integrados nesse chipzinho. No caso do FPGA, não, você programa, tem aqui esse cabo flat, que é um cabozinho que vai no computador por esse USB Blaster, que permite a comunicação, você instala um driver, depois eu posso falar mais a respeito. Esse programa ele vem aqui, né, tem um ambiente de, uma espécie de DE, um ambiente de programação, que é o Quartus 2, e essa placa aqui é uma versão um pouco mais antiga, que é a Synchrony 4, mas ela tem o suficiente. Essa aqui especificamente tem 6.000 unidades lógicas de programação. Você monta toda a arquitetura e você pode utilizar para um circuito que você precisa exatamente daqueles elementos lógicos. Aqui, por exemplo, ele está rodando um códigozinho incremental. Está rodando um códigozinho incremental de LEDs. Ele tem essas 4 saídas LEDs. Tem esse outro, eu vou estar mostrando depois aqui, né? Esse display de 7 segmentos. Essas chavezinhas aqui para você estar fazendo algumas seleções lógicas. Nós temos esses push buttons aqui, saída para mouse e teclado ou entrada, e para vídeo aqui. Temos aqui cerca de 140 pinos, são esses pinos que estão aqui ao redor. E aí quando você vai programar, que você coloca a sua placa lá, você define, né, o nome de cada pino aqui para você poder utilizar. Então, por exemplo, você pode controlar um motor de passo aqui? Pode. Você pode simular um Arduino aqui? Pode. Você pode simular um microcontrolador PIC? Pode. Basta você pegar a arquitetura desses microcontroladores e carregar aqui, ó. Como é que ele funciona? Eu vou mostrar a imagem aí agora. Vocês estão vendo que eles têm vários elementos lógicos. E aí você vai acionando cada um através de memória. Ele vai carregar uma memória e vai selecionar um ou outro de acordo com a memória que você selecionar. Antigamente essas memórias eram selecionadas através de fusível. Atualmente existe no próprio chip uma memória que consegue selecionar as portas de forma que a combinação delas gera a saída. Tudo isso com base na teoria da eletrônica digital. Pronto. Então aqui você tem um elemento digital que pode controlar vários elementos analógicos, sem que você tenha que estar comprando as ferramentas separadamente, o que aumentaria muito o custo e diminuiria a praticidade. Esse tipo de placa é muito utilizado, não exatamente essa aqui para aprendizado, é muito utilizado em sistemas embarcados, por exemplo, na linha branca, como geladeiras, ar-condicionado, etc. E que a empresa, em vez de desenvolver todo um chip para si, um microcontrolador para si, ele compra, né? E aqui dentro ele consegue pegar, por exemplo, dividindo em 4 partes aqui, ó. Uma seção é um microcontrolador, outra seção é para outra funcionalidade, e assim ele, utilizando o FPGA através de programação, ele com um custo muito mais barato, ele consegue várias funcionalidades dentro de uma única placa. Então, na verdade, o FPGA é esse 6zinho aqui, ó. Esse 6zinho aqui. Esse aqui, no caso, a Altera, ela foi comprada pela Intel, hoje pertence à Intel. E o Quartus pertence à Intel também, que é o software IDE que você consegue programar. Tem umas complicações, uma curva de aprendizado um pouco grande, né? Você tem que olhar cada um desses aqui para você programar, porque são, além do programa lógico, que é o FPGA, o Verilog, perdão, o VRDL ou Verilog, são as linguagens, né, voltadas, parece bastante com C, voltadas para descrição de hardware. Na verdade, você não está programando, você está descrevendo o hardware que você quer. Essa IDE, ela vai a algumas outras questões aí que você tem que levar em consideração, como arquitetura. Então, acaba sendo um pouco complicado. Mas uma vez que você se familiariza, os potenciais são imensos. Você tem aí FPGAs, por exemplo, da família Cyclone 5, muito mais unidades de processamento aí, né? Unidades lógicas. Esse 6.000, mas chega a 25, 26.000 para outras coisas. Você pode, por exemplo, construir uma placa de um osciloscópio utilizando um circuito desse e, obviamente, acrescentando externamente aqui alguns outros componentes da eletrônica analógica, que é a base de toda a eletrônica, né? Para você poder estar processando sinais. É muito interessante, atualmente, que o pessoal está utilizando esse tipo de dispositivo para rodar a inteligência artificial, sendo que a própria inteligência artificial pode otimizar a arquitetura dela. Tá? Por exemplo, quando eu vou desenvolver um novo chip, eu desenvolvo ele em FPGA primeiro, para ver como é o comportamento, e depois eu começo a produzir em linha, né? Porque eu não tenho que lançar no mercado, ver os problemas e depois... Não, eu testo bastante e uma vez que eu vejo que está dentro do que eu desejo, com o comportamento que eu desejo, eu lanço no mercado.
Então, hoje a inteligência artificial utiliza também alguns FPGAs. Ele consegue otimizar a arquitetura interna de forma que, como o processamento do FPGA ele é paralelo, ele não é como o microcontrolador que processa em linha as informações, né? Uma depois da outra, com várias interrupções. Aqui não, aqui o processamento ele se dá em paralelo. Cada unidadezinha dessa aqui, essas 6.000 unidades, vão operar isoladamente, né? Sem que você tenha que interromper uma para rodar a outra. Então isso otimiza bastante o processamento. Então, pessoal, fica a dica, estudem FPGA, que é o futuro da eletrônica digital, da indústria e da inteligência artificial. Primeira etapa, abrir o Quartus, já instalado. Você vai encontrar lá no site oficial, você coloca Quartus 2, altera, você vai baixar para baixar, baixa a versão Lite, que é gratuita, mas não tem menos funcionalidades o suficiente para você utilizar. Ele vai abrir essa página, vai em Files, New Projects, segunda página, vamos seguir. Vou colocar aqui o nome do arquivo exp, escolher a pasta que eu vou salvar. Aí eu vou selecionar esta pasta, dar o Next. Pronto, aqui é só seguir. Seguir. Nós vamos selecionar a placa, essa parte é importante. Se você quiser comprar a 2, não compre, porque eu só vi suporte aqui para placa 4 para cima. Seleciona o modelo, está em cima do seu chip lá, você vai ver o nome. Seleciona aqui, pronto, segue, segue, segue. Criou o projeto. Aqui está o nome do projeto, exp, na placa correspondente. Agora nós vamos aqui em File, New. Vamos selecionar aqui Verilog HDL Files. Aqui já temos acesso ao editor de texto. Esse aqui é um códigozinho que eu já tinha digitado. Nós vamos salvar o arquivo. Aliás, vamos salvar exp. Agora nós vamos aqui novamente. Tem que seguir essas passos, cada uma dessas etapas. Vem aqui, add, remove files in projects. Nós vamos procurar aqui o arquivo. Aqui já está FPGA B, V, vamos abrir. E ok. Pronto, já temos nosso projeto aqui com a descrição de hardware dessa forma aqui. Embora possa ser muito mais complexo que isso. Agora nós vamos definir o Top Level Entity. Nós vamos em Segments, aqui em cima. Sei que o vídeo é longo, mas porém tão rico quanto. Segments, Settings, General. Aqui em Top Level Entity nós vamos digitar Teste FPGA, que é o nome do meu projeto. Ok. Agora nós vamos atribuir o Pin Planner. Segments. Nós vemos aqui em Pin Planner. E aqui nós temos acesso aos pinos que eu havia falado. E eu defini aqui como output, alguns, como inputs, outros. E você vai colocar o localization, né? Por exemplo, pin, como esses são 144, você vai pôr pin, underline, 144. Dá um enter e já, ó. Já definiu que o clock vem do pino 144, certo? E aí você vai para cada um. Após esse processo, você pode fechar aqui, não precisa salvar nada. Você só vai precisar verificar se o USB Blaster está conectado, se ele está reconhecendo, né, a placa. Você vai pegar aqui, ó, em Processing, Start Compilation. Ele vai provavelmente dar um erro aqui, porque o Pin Planner não está preenchido corretamente, demora um pouquinho. Aqui vocês veem as etapas, aqui em 4%. Não é muito rápido, mas eu tenho um computador rápidozinho aqui, ó. Tá aí, compilando, deu vários interrogações, mas tá indo. Ele deu algum sinal de alerta aqui, o projeto não está pronto. E agora vem a etapa mais simples, que é carregar lá, né? Você vem aqui, Tools, vai em Programmer, né? Aí aqui já está o USB Blaster selecionado. E vou dar o Start, vamos ver o que acontece. Aqui processando, carregou para a placa, do jeito que estava. Obviamente, gente, o código ele não está ainda com as pinagens como eu tinha mostrado, né? Certinho. Então ele não vai responder da forma que eu esperava. Apagou aqui, né? O código básico que ele tinha internamente. Eu posso salvar o projeto aqui. E é assim que funciona a programação de um FPGA. Essa é outra placa FPGA. Essa é da X-Links, a Sparta. Essas placas são bem poderosas e um custo mais barato, são placas chinesas. E tem algumas funcionalidades como cartão, algumas outras coisas que as outras placas da Altera não têm. Porém a programação é diferente, você encontra muito menos tutorial. Aqui, por exemplo, está rodando um código e vai incrementando de 1 a 1, 0, 1, aí vai, né? Estão vendo? Isso dá para chegar aí pela luminosidade. E acionando o buzzer. Não recomendo que use também, a não ser que você tenha muito conhecimento. Que é outro sistema, né? Não confunda o X-Links com o Altera. Mas também é um FPGAzinho, tá vendo? Ele aqui, ó. Esse aqui é o bichão. E esse aqui é de Taiwan, hein? O centro do mundo dos chips, Taiwan. E esse aqui é um 6zinho. Então, esse 6zinho aqui é a memória de 64 KB, que é a memória principal do FPGA. É ele que mantém a memória, dizendo quais serão os pinos ativos ou não ali
pinos não, quais serão as memórias internas acionadas. É o mesmo que a gente tem aqui, ó, na da Altera. É o mesmo. Eu quero para receber um livro de 413 páginas, editado por mim mesmo, porém com a ajuda de inteligência artificial e com base em outros livros textos, para enviar para você. Vou mandar também esse conjunto de documentações do quartzo e da placa Ciclone 4. Aqui tem mais de 2.000 páginas de orientações de como utilizar.